Olá, boa tarde. O regresso de férias, o recomeço das aulas e de muitas atividades laborais está a modificar rotinas que, no entanto, têm de acautelar os riscos da pandemia que atravessamos. Este período sensível, que promete o aumento de casos, apela também a comportamentos e atitudes que queremos analisar hoje no programa Eclésia com José Miguel Sardica, que é professor da Faculdade de Ciências Humanas da Universidade Católica Portuguesa. Muito boa tarde, obrigado por estar aqui entre nós. Na realidade, podemos dizer que, infelizmente, este vírus não se foi embora. Ele não desapareceu com o calor do verão, embora houvesse alguma esperança nesse sentido. Aliás, agora estamos a entrar no outono e a realidade é que ele continua a condicionar grandemente o nosso agir, os nossos hábitos de vida. Boa tarde, sem dúvida nenhuma. Eu acho que empregou há pouco, quando iniciou, uma palavra que hoje em dia já não dá para usar muito, que é rotina. Já não há rotinas, ou as nossas rotinas foram completamente alteradas e vivemos, eu diria, numa era de incerteza geral. E geral no sentido em que o vírus não conhece nem estações de ano. Havia a esperança de que, com o tempo quente, enfim, a situação se resolvesse, não é o caso. E vem o outono, como diz, e o outono, sabemos-lo do ponto de vista médico, provavelmente significará uma nova vaga, se é que não estamos já nessa nova vaga. Portanto, vamos retomar atividades normais, mas agora diz-se muito o chamado novo normal, mas num novo anormal, porque é de facto uma situação absolutamente anormal não conseguirmos ter rotinas ou não conseguirmos viver sabendo o que nos espera. É verdade que vivemos sempre com alguma incerteza, mas não sabendo o que nos espera, não é daqui a um ano ou daqui a 6 meses. Não sabemos como é que vai estar a situação médica em geral, se haverá reconfinamento, se haverá segunda vaga, com que números, daqui a 2 semanas, daqui a uma semana, daqui a um mês. Não sabemos nada. E a não sabendo nada que temos que conduzir as nossas vidas. Há uma situação particularmente sensível e nota-se algum receio, algum medo, nomeadamente dos pais que agora têm que entregar os filhos nas escolas. Há todo um conjunto de regras, mas também há uma exposição maior. As famílias têm sido, durante estes meses, um local de absorção, de impacto e de capacidade de saber gerir toda esta nova situação. E este é um momento particularmente sensível. O regresso às aulas, é professor universitário, mas o regresso às aulas é para algumas famílias complicado. Eu próprio vou reiniciar as aulas agora, nestes dias. Reiniciar as aulas em sala de aula, em Zoom, em sistema misto. E acho que todas as famílias vivem um pouco isso, ou seja, os pais estão naturalmente, enfim, expectantes em relação aos seus filhos, mas eu acho que é importante que se volte à escola, quer dizer, desde os mais novos até aos mais velhos, acho que é importante voltar a ter pelo menos uma vida que não seja apenas em casa, porque, disse bem, as famílias absorveram muita coisa e para as famílias, para os pais que têm filhos, a necessidade de ser pai e mãe, a necessidade de em casa existir a escola e a necessidade de se fazer tudo em casa sobrecarregou muito. E, portanto, para a própria sanidade da família é importante que haja tempos em família, tempos em escola e tempos fora. Portanto, se a escola puder ser esse espaço novo, com regras, obviamente, mas se puder ser um novo espaço onde se reganhe alguma rotina, alguma normalidade, é muito importante. Até porque, não o sabemos ainda, e se calhar isto só é visível dentro de alguns anos, seguramente estes meses, desde março até agora, e foram só 6 meses, da ideia que foi muito mais tempo, mas de facto foram só 6 meses, não sabemos que impacto é que estes 6 meses de isolamento, de confinamento, de silêncio, de não ver gente, de não ver a turma, que impacto é que isto pode ter do ponto de vista da aprendizagem e da própria sociabilização dos mais novos? A questão da saúde mental das pessoas, da sanidade mental,
Nós já vivíamos numa época em que se consumia muitos antidepressivos e isso não abrandou, pelo contrário, também com este estado de coisas. Há uma grande pressão na generalidade das pessoas, porque é a pressão de não saber lidar bem com todas estas regras de segurança e o medo que possa acontecer algo assim aos filhos, mas também a angústia de não saber se tem meios de subsistência, se o emprego que tem é durável ou não, e tudo isto vai criando fragilidades a nível emocional e psíquico. Sim, sem dúvida nenhuma. Aquilo que nós ouvimos é que o consumo de ansiolíticos e de coisas deste género subiu em flecha. Há uns dias até li uma notícia que há uma conhecida marca muito usada que só vai ser reposta à venda agora em outubro, ou o que é, portanto esgotou essa venda. A sanidade mental é uma parte da pandemia invisível ainda, mas falávamos há pouco desde os mais jovens, que se calhar não se dão conta disso, até aos mais idosos, sobretudo. O Papa dizia com razão, a solidão mata. E nos lares, nas casas, ou seja, quem não tem uma rede de família mais densa, a solidão seguramente reduziu a capacidade mental, reduziu a sociabilidade e do ponto de vista mental a situação de incerteza é muito séria. Porquê? Porque se nos dissessem a pandemia acaba no dia X, as pessoas sabiam que o sofrimento mental durava tanto. Fazer uma gestão. Esta ideia de se saber o que é que se espera ajuda a limitar esses danos. O viver nesta incerteza e o não sabermos se as coisas vão melhorar, se ainda vão ser mais sérias, quer dizer, a própria contingência em que cada um de nós vive, mesmo que cumpra as regras todas, não sabe se o vírus chegará ou não. É um enorme teste à resiliência, não só física, mas eu diria quase espiritual, em todos os sentidos, de todas as pessoas. E o que a pandemia tem de mais, eu diria, de mais invasivo, é que de facto não escolhe idades, não escolhe continentes, não escolhe todos os países, todas as pessoas. É democrática no contágio. É certo que os efeitos não o são, porque, como diz bem, em pessoas mais pobres, em pessoas cuja empresa fecha, em pessoas... Portanto, os efeitos não são idênticos, mas o contágio pode ser. E só isso cava nas pessoas uma angústia enorme. E este tempo e esta situação de angústia, de incerteza, de fragilidade... poderá ser ocasião também para as pessoas começarem a admitir outras dimensões da vida. Falou na questão da espiritualidade. Vivíamos muito ocupados com os afazeres, tudo estava muito arrumado e organizado e temporizado. Isto foi uma grande alteração de ordem da forma como vivemos. Haverá mais espaço para outra sensibilidade pelo transcendente, pela espiritualidade? Talvez, eu julgo que sim, porque nesta situação em que vivemos desde há 6 meses, costuma dizer-se que falta-nos espaço e sobra-nos tempo. Conseguimos ter muito mais tempo para coisas impensáveis, porque de facto vivíamos as nossas vidas, e são vidas cada vez mais compartimentadas e onde temos que encaixar aqueles que são pais, que têm emprego, que têm um emprego, que têm 2 empregos, tínhamos que dividir o dia em muitas partes. E de repente, e este repentinamente aqui é importante, porque não foi vamos abrandar e vamos entrar em confinamento daqui a 2 meses, foi de um dia para o outro. E de repente as pessoas viram-se em casa, sem nada que fazer, entre aspas, sempre podem ler, sempre podem, enfim, eu tive mais tempo para ler, para fazer outras coisas que se calhar na rotina de dar aulas e de dar notas não tinha. Eu acho que parte de cada um ir à procura dos recursos espirituais, o que quer que seja, que enche esse tempo.
e que dê um sentido à vida quando a vida está temporariamente interrompida. E um temporariamente que de facto se arrasta, porque não sabemos quanto mais tempo é que viveremos com esta sombra sobre nós. Há também algo mais concreto, que é a dimensão do outro, do próximo, aquele que está, referia agora que de repente ficamos em casa e ficamos face a face mais tempo com os filhos, com o marido, com a mulher, e é um desafio também, não é? Conviver. Eu imagino que em alguns casos possa ter sido bom, porque as pessoas se calhar vivem juntas há muito tempo, mas há muito tempo que não viviam realmente juntas. Há reaprendizagens a fazer. Há uma aprendizagem de pequenas rotinas em casa e de hábitos. Se calhar para alguns pais ou mães foi complicado, porque foi muito tempo no mesmo espaço, mas o encontro com o outro é uma dimensão que acho que a pandemia valorizou, no sentido em que se não podemos ver por dia ou por semana 10 pessoas, ou 20 pessoas, ou 50 pessoas, se calhar temos que complementar essa ausência com a uma ou duas que temos ali ao lado. E, portanto, acho que a dimensão da sociabilidade pode, em alguns casos, ter ganho. O que acho que vale a pena agora fazer neste novo anormal, porque é de facto uma anormalidade, é compreender que a separação física não implica estar sozinho. Ou seja, nós estamos separados como a regra estabelece, mas pode haver encontro. E, portanto, eu acho que as pessoas devem tentar compatibilizar a segurança, que é fundamental, com uma redescoberta de vida social sem os excessos que nós também, infelizmente, vemos e que são algum sinal de irresponsabilidade. E tem havido alguma criatividade, digamos assim, no criar de ocasiões para estas novas formas de encontro, Sim, não é? Virtual, quanto mais não seja, que de facto, enfim, substitui. Eu tenho tido reuniões e aulas e até exames por via Zoom, mas confesso que estou um pouco cansado de ver alunos ou de ver outras pessoas no ecrã em imagenzinhas mínimas. É a maneira como nós vamos suprindo as coisas, mas acho que é importante, lá está, para a nossa sanidade mental e para conseguirmos repor alguns hábitos rotineiros numa situação anormal, recuperarmos relações, recuperarmos encontros e compatibilizarmos de uma maneira responsável aquilo que são as regras de higiene com o retomarmos a nossa vida. Porque nem do ponto de vista mental, nem do ponto de vista emocional, nem do ponto de vista económico, e eu hierarquizo assim apesar de tudo, mas a economia também tem um peso aqui muito sério, o confinamento ad eternum é impossível. É impossível economicamente, é impossível socialmente e é impossível individualmente porque ninguém vive sozinho. Nós vivemos com outros e vivemos através desses outros. E se essa dimensão não existe, obviamente, não é só a sanidade mental que fica em risco, é a família, são os amigos, é a estrutura que nos acolhe, desde a casa, a empresa, a escola, que pura e simplesmente rui. E depois, com esta situação, também as fronteiras entre realidades ficaram um bocadinho desbatidas, porque de repente a sala da casa transformou-se no escritório, os horários laborais também se dilataram substancialmente e já ninguém sabia bem onde estava na escola, ou no escritório, ou dentro de casa em ambiente familiar. O que não é saudável. Claro. O que não é saudável porque, enfim, todos nós levamos alguma coisa para fazer em casa, como é óbvio. Eu que dou aulas, estudo e escrevo e leio muito em casa, portanto, eu não senti muito isso. Mas para os mais novos, convencê-los que o quarto é a nova sala de aula deles, não deve ter sido fácil. E não deve ter sido fácil, e a minha homenagem aqui é feita aos pais em geral, pais e mães, não deve ter sido fácil continuar a ser pai e mãe, ou tio, ou avô, ou o que quer que seja, e ao mesmo tempo ter substituído a escola. É uma dimensão muito importante
A escola é a escola, a casa é a casa, complementam-se. Mas tendo que juntar as duas, não é fácil porque as rotinas não são as mesmas e, portanto, levar a empresa e a sala de aula para casa deve ter gerado alguns choques, com certeza. Mas, entretanto, agora é algo apresentado como é muito moderno a questão do teletrabalho e como solução para muitos males ou muitas dificuldades. No entanto, também não é 100% saudável a pessoa afastar-se do ambiente não é. dos seus colegas habituais de trabalho, dos espaços. Não é porque nós funcionamos com os outros e, portanto, as equipas são importantes, as dinâmicas são importantes. Há reuniões, e eu, como digo, tenho tido algumas em Zoom, e eu acho que as reuniões via Skype ou via Zoom, as reuniões que não são físicas, há uma empatia e há uma espontaneidade que não existem. É muito mais fácil nós colocarmos dúvidas ou pormos ideias sobre a mesa quando a mesa existe fisicamente e quando temos as outras pessoas fisicamente do que em Zoom. E, portanto, eu não tenho nada contra os Skypes e contra os Zooms, acho que são importantes, facilitam imensas coisas, poupam imenso tempo. Seminários internacionais em que não é necessário viajar, reservar hotel, estar lá 2 dias, voltar. Para isso é muito importante, mas que o emprego não se confunda com a casa, porque, como dizem muito bem, a alturas tantas, os horários já não sabem onde é que começa uma coisa, onde é que acaba a outra, e não é saudável não haver pausas mesmo, porque a pessoa levanta-se, vai para a sala e tem uma reunião e vai almoçar e, portanto, a casa torna-se uma espécie de microcosmos asfixiante onde se reúne tudo e onde não há aquilo que deve haver na rotina doméstica, que é tempo para a família. A família são aquelas outras pessoas, uma está a ter aulas, outra está a ter outra reunião, e, portanto, fez-se. Mas temos toda esperança que não tenha que se fazer durante muito mais tempo, ou durante muitos mais meses, digamos assim. Uma das realidades particularmente trágicas nesta situação é a questão dos idosos e dos lares. Tínhamos uma sociedade que tinha descansado a sua consciência em relação a estas instituições, não pensava muito nelas e elas agora surgiram-nos diante dos olhos de uma forma dramática. Sim, infelizmente todas as semanas aparecem surtos ou focos em vários lares. Li algures que a pandemia pode ter causado um fenómeno de eutanásia social em relação aos mais velhos. Porque, de facto, os lares são o que são. Quer dizer, por muito bom que seja um lar, é sempre um lar. E as famílias, mesmo quando apostam em escolher o melhor lar e vão ver os seus pais, portanto, há um acompanhamento ativo. Os lares são locais onde o contágio é muito fácil. E são locais onde, havendo contágio, o risco de haver mortes, como infelizmente temos visto, é muito superior ao resto. E, portanto, os surtos em lares confrontam-nos, em primeiro lugar, com a enorme efemeridade das vidas que têm 70 anos ou mais, mas confrontam-nos também com esta ideia de que a pandemia causa mortes em todos os lados, mas causa, sobretudo, naquelas faixas etárias mais vulneráveis. E isso confronta-nos com a finitude. Um dia também estaremos lá, nos 60 anos, ou nos 70, ou nos 80, e faz-nos pensar o que é que pode ser feito do ponto de vista da saúde e do sistema dos lares em geral, para que esses surtos possam ser limitados. Infelizmente, não tem sido possível. E entendo que esta situação, falamos já de muitas diversas realidades, há sempre uma oportunidade pedagógica, digamos, em tudo isto. Apesar de estarmos ainda muito mergulhados nesta situação, mas há aqui aprendizagens a retirar, ganhos de alguma forma que podemos depois extrair para uma realidade futura. Bom, não sei se já chegámos a essa fase, oxalá já estivéssemos a fazer essa síntese. Acho que se a pandemia ensina alguma coisa, é que de facto tem que haver um novo equilíbrio entre
a natureza e o homem, por um lado. Ensina-nos que a investigação médica e científica em geral é cada vez mais importante. E ensina-nos, se calhar, que através da efemeridade e da incerteza devemos valorizar o que temos. Seja individual, seja emocional, seja material inclusivamente, e de facto há uma dimensão económica aqui seríssima. O PIB caiu 16%, o que é uma queda, quer dizer, inimaginável. E, portanto, a somar às contingências da saúde, temos um pano de fundo de recessão económica cujos efeitos provavelmente ainda não vimos. E, portanto, se calhar temos que estar mais atentos à solidariedade em relação aos outros, temos que estar mais atentos em relação a podermos fazer à nossa escala tudo o que é possível para que a pandemia possa ser reduzida. E, em última análise, quer dizer, e falo apenas por mim, como é óbvio, faz-nos interrogar como é que podemos viver a vida melhor no meio de todo o risco que ela tem, que já tinha. Eu acho que a pandemia veio ser um lembrete gigantesco de que não podemos dar por garantido nada. Claro. Muito bem, José Miguel Serdica, muito obrigado por nos ter ajudado pelo convite. A olhar esta realidade que não nos sai diante dos olhos e na qual pensamos todos os dias e vivemos-la, mas é sempre importante olhar e refletir sobre os desafios que ela nos coloca. Termino a lembrar que, mais logo, ainda pode acompanhar a edição rádio do programa Eclésia, quando forem 22h45. Basta, para isso, sintonizar a Antena 1. Tenha então uma muito boa tarde. Até amanhã, se Deus quiser.